Frustração, frustração, frustração. Quantas pessoas frustradas. Eu já vivi muitas frustrações, mas eu aprendi a lidar com a frustração. Eu poderia dizer que a frustração também tem sua compensação. E eu vou mostrar isso para vocês neste vídeo. Inclusive, eu quero trazer um exercício que vai ajudar você a sair o mais rápido possível de uma frustração. Talvez você esteja vivendo uma frustração amorosa, profissional, financeira, familiar, escolar, enfim, você pode estar vivendo uma frustração ou até pode vir a sofrer uma frustração no futuro. E aí eu quero mostrar para vocês que ninguém gosta de viver uma frustração, mas a frustração, ela também tem sua compensação que vale a pena. Afinal, como lidar com a frustração na vida? Frustração é um sentimento ruim gerado por um fracasso de resultados que a gente não conseguiu alcançar em alguma coisa que a gente gostaria. A gente cria uma expectativa em relação a alguma coisa, vem o fracasso, a decepção e a frustração. E muitas vezes vira até uma depressão. Por isso a importância de sair o mais rápido possível de uma frustração. Muitas vezes a gente traz alguma frustração que aconteceu com alguma outra pessoa, mas melhor é quando a gente traz uma frustração que aconteceu com a gente mesmo. E eu particularmente vivi muitas frustrações. E uma delas foi uma frustração amorosa. Acreditem, quando eu era jovem eu me apaixonava muito fácil. E acabei me apaixonando por uma moça muito bonita. Ela era babá. E eu trabalhava num restaurante. E ela vinha lá. E eu acabei me apaixonando por ela. Então eu comecei a demonstrar o meu amor por ela de várias formas. Uma delas foi escrever uma carta de 7 páginas e meia. Mas era aquelas páginas de caderno grande. Ou seja, passei uma madrugada inteira escrevendo aquela carta. E entreguei para ela. Ela levou para casa e leu. Mas ela também deu para a mãe dela ler. E olha o que aconteceu quando a mãe dela leu esta carta. Eu acabei conquistando a mãe da filha. Não conquistando no sentido dela namorar comigo. Mas quando a mãe dela leu essa carta, ela falou para a filha: filha, esse é o homem para a sua vida. Esse é o homem para a sua vida, pode namorar com ele. Isso vai dar certo. Porque nessa carta eu expressei todo o meu amor por ela. Mas não foi só isso. Eu também dava muitos presentinhos para expressar o meu amor por ela. Teve um período que ela mudou de emprego e ela trabalhava das 5 horas da manhã até a 1h30 numa empresa. E eu sabia por onde ela passava para ir até o seu novo emprego. O que eu fazia? Eu acordava na madrugada, eu ia até num ponto de ônibus, onde eu sabia que ela passava por lá, ela passava de bicicleta. Eu ia lá e eu fazia de conta que eu estava lendo o jornal. Era um jornal do dia anterior, porque o do dia ainda não tinha chegado. Pensa comigo. E olha que eu trabalhava até meia-noite, até que eu ia para casa tomar um banho, ia deitar. Imagina, acordava às 4 horas da manhã, lá para as 4h30, eu estava no ponto de ônibus esperando para ver ela passar. E quando ela passava, eu dizia: oi, bom dia, tenha um bom trabalho. E ela nem podia parar, porque afinal ela estava quase no horário de trabalho dela. E aí no dia seguinte ela passava na lanchonete e me perguntava: o que você estava fazendo lá no ponto de ônibus? Aí eu dizia: eu fui lá para te ver. Ela dizia: ah, para com isso. Coisas do amor. O que a gente não faz por amor? O amor parece que ele é bobo, né? O que a gente faz por amor é impressionante. Mas daí, olha só o que aconteceu. Um dia eu estava no restaurante onde eu trabalhava, era uma lanchonete de restaurante, e chegou um homem bem alinhado com um buquê de rosas. Tinha 2 dúzias de botões de rosas naquele buquê. Ele pediu uma cerveja. Quando servi a cerveja, eu perguntei: e esse buquê de flor lindo aí, você ganhou ou vai dar para alguém? Ele pegou e disse: tá aqui, pega. Quando ele falou isso, eu fiquei de olhos arregalados, eu me afastei um pouco dele e fiquei imaginando: será que ele está apaixonado por mim? Mas eu nunca tinha visto ele. Ele disse: é o seguinte, esse buquê de flores era para uma amante minha, mas deu problema, não vai dar para eu entregar para ela não, minha esposa está vindo aí. Ele falou: pega esse buquê, faz qualquer coisa, se você tiver alguém para dar, ou põe no lixo. E aí imaginem, já me passou pela cabeça, eu já tenho para quem entregar esse buquê de flores. Pensa na situação.
Isso foi no período da noite. Aí peguei esse buquê de flor, coloquei ele dentro de um copo d'água. Aí no dia seguinte, logo cedo, fui lá e liguei para a empresa onde ela trabalhava. Eu disse para ela, eu tenho um presente para te dar, você tem que vir buscar ele ainda hoje à tarde, senão ele vai estragar. Imagina o que passou na cabeça da moça, porque queria estragar esse presente. Enfim, à tarde ela veio, nós combinamos um determinado horário, eu pedi licença lá no meu trabalho para entregar esse buquê de flores. E peguei e fui lá, o restaurante, o lanchonete ficava junto com uma rodoviária, na parte de fora era a rodoviária. Aí fui lá na rodoviária e entreguei aquele buquê de flores para ela. E ela falou, mas por que estás me dando esse buquê de flores se eu não estou de aniversário, não tem nenhuma data especial? Eu falei, é para demonstrar o meu amor que eu sinto por você. E pedi licença e voltei para o trabalho. E ela foi para casa. E olha o que acontece, no dia seguinte a moça me aparece no restaurante. Nós estamos falando de frustração, como lidar com a frustração na vida. Então imagine o que aconteceu. Antes eu gostaria de falar para vocês que na frustração sempre tem uma compensação. Então, eu, por exemplo, já vivi muitas frustrações e não me importo viver mais uma frustração. Então eu vou estabelecer neste vídeo uma meta de nós alcançarmos 1000 likes. Likes é aquele sinalzinho positivo aqui embaixo. E você vai me ajudar. É bem provável que eu não vou conseguir e com isso eu vou me frustrar, mas não importa. O importante é nós tentarmos. Então eu vou lançar um desafio e que você pode me ajudar deixando o seu like, apertando aquele sinalzinho de positivo aqui embaixo e inclusive compartilhar para chegar a mais pessoas, para mais pessoas deixarem o seu like. Eu agradeço demais. Então, essa moça chegou no restaurante, eu fui atendê-la feliz da vida e ela olhou para mim e disse assim, sabe que eu estive pensando o porquê você teria me dado esse buquê de flores, 2 dúzias de botões de rosas vermelhas. Eu fiquei pensando por que você não estava de aniversário, não era dia dos namorados, não tinha nenhuma data especial, enfim. E aí eu fiquei pensando, e sabe a conclusão que eu cheguei? É que você e o meu ex-namorado, vocês são colegas, e vocês combinaram para me dar esse buquê de flores para me desejar a morte. Pensa se não é de ter uma frustração. Eu pensei, eu não acredito que eu estou ouvindo. Eu simplesmente não tive palavras. Eu dei as costas e saí. Ou seja, eu não tive resultado. Eu tive um fracasso. Tive uma decepção e acabei tendo uma frustração. Frustrado, fiquei refletindo. Por vários dias me senti muito mal. Não tinha mais nem vontade de trabalhar. E aí eu fiquei pensando, minha nossa, mas por que isso? Porém, presta atenção porque a frustração tem uma compensação. Eu fiquei refletindo e pensando, onde eu errei? E vocês devem pensar, mas você não fez nada de errado, afinal você escreveu carta, você deu presentinhos, você foi até um ponto de ônibus para expressar o seu amor, você deu aí um belo buquê de flores. Gente, por isso que a frustração tem uma compensação. Sempre tem algo que a gente errou e por isso a gente fracassou. O erro foi eu ter lidado somente com a emoção e não com a razão. Se eu tivesse lidado com a razão em relação àquela moça, e quando você lida com a razão, você vai querer conhecer essa moça. E nesse período que aconteceu tudo isso, eu fui me informar sobre esta moça. E aí eu descobri que essa moça vivia mudando de emprego, vivia trocando de namorado, fiquei sabendo que ela já era mãe solteira. E o que teria acontecido comigo se no dia que eu entreguei o buquê de flores ela teria aceitado namorar comigo? Talvez eu teria namorado, talvez eu teria até casado com ela e depois não iria dar certo pelas características da moça. Talvez eu teria perdido anos da minha vida, talvez eu teria me frustrado ainda mais, talvez eu teria prejudicado minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida espiritual. E olha o que aconteceu depois com esta moça. Passado um período, ela chegou no restaurante e quando eu vi ela, eu não me aproximei. Eu fiquei longe dela. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes. Na terceira vez que ela veio, ela falou com o proprietário do restaurante e disse assim, eu quero o garçom Ivanor Ferrari para que me atenda. O proprietário, que era o meu patrão, ele me chamou e disse assim, Ivanor, o cliente sempre tem suas preferências. E essa moça ela tem como preferência
você como garçom para atender ela, então você vai atendê-la. Eu falei, ok, vou atendê-la. Aí o que eu fiz? Eu chegava a atender ela de forma bem profissional. Bom dia, o que você gostaria? Traz para mim um refrigerante. Eu levava o refrigerante, abria o refrigerante, colocava no copo e perguntava para ela, mais alguma coisa? Ela dizia não, e dava um sorrisinho. E eu virava as costas e saía. Eu atendia ela simplesmente de forma profissional. Isso, algumas vezes ela veio lá e eu fiz isso. Eu não sei se ela se sentiu desprezada. De qualquer maneira, um dia ela chegou e disse para mim, eu preciso conversar com você. Falei, fala. Não, aqui não pode ser. Nós temos que tirar um tempinho para a gente conversar. Disse, mas eu nem tenho nada para conversar com você. Mas eu tenho, ela falou. E aí nós marcamos para ir numa cafeteria conversar. E fomos. E sabe o que ela me falou? Olha, eu tenho alguma coisa, eu preciso conversar um negócio com você. Queria te pedir desculpas daquela vez e afinal eu errei, por isso peço perdão. E eu queria te dizer também de que eu estou gostando de você, eu estou apaixonada por você. E eu falei, com todo respeito, hoje eu não te amo mais, não vai dar certo o nosso relacionamento. O que eu fiz? Eu fui pela razão. E sabe qual foi a minha compensação? A próxima vez que eu conheci uma moça bonita, eu primeiro lidei com a razão. Primeiro eu avaliei quem que era a moça, eu avaliei se valia a pena namorar com ela ou não. Depois que eu usei da razão, eu liberei o meu coração. Aí eu comecei a lidar com a emoção de conquistar aquela moça. E eu conquistei ela sim, e hoje eu já estou casado há praticamente 25 anos. Esta foi a compensação em relação àquela frustração. Por isso a frustração também vale a pena, porque ela tem a sua compensação. Continue assistindo porque já já eu quero trazer um exercício para você sair mais rápido de uma frustração. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho um vídeo aqui no nosso canal Ivanor Ferrari que mostra o primeiro erro de um relacionamento. Ou seja, quando você vai querer se relacionar com alguém, neste vídeo eu mostro qual é o primeiro erro que acontece com a maioria das pessoas. E é por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Aliás, eu tenho 4 vídeos sobre relacionamentos aqui no nosso canal Ivanor Ferrari. E que vou deixar o link na descrição deste vídeo. Você também pode ir aqui no nosso canal Ivanor Ferrari nos vídeos que você vai encontrá-los. Quem assistir esses 4 vídeos, eu não tenho dúvidas que a pessoa vai se dar muito bem em sua vida amorosa. E agora eu quero trazer o exercício para você sair o mais rápido possível de uma frustração. É o exercício da repetição de troca de pensamento. Eu fiz isso naquela época. Então o que você pode fazer? Sempre que vem em mente aquela situação, aquela frustração, você troca o pensamento por outro. Se você não sabe em que pensar, você escreve uma frase. Eu usei, por exemplo, de uma frase na época, foi melhor assim. Então sempre que eu lembrava da frustração, eu pensava, foi melhor assim. E eu fazia uma oração. Faça essa troca de pensamentos quantas vezes for necessário. A repetição é que vai ajudar você a esquecer da frustração, porque a repetição vai fazer com que o seu subconsciente grave, e aí ele vai te lembrar de outras coisas ao invés da frustração. Napoleão Hill, que viveu aproximadamente 100 anos atrás, ele foi um dos homens mais ricos da América naquela época. Ele entrevistou milhares de pessoas de sucesso e milhares de pessoas que tiveram fracasso. E por isso ele aprendeu e ele constatou diante dessas pesquisas que cada fracasso traz consigo uma semente de uma vantagem equivalente. Significa que a frustração veio de um fracasso. Este fracasso traz consigo uma semente de uma vantagem equivalente. Por isso a frustração tem sua compensação. Para ajudar você ainda mais, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do curso O Caminho da Fala, que é um curso de comunicação e oratória, e também vou deixar o link de um curso de como ganhar dinheiro na internet, um dos melhores. Eu sempre esqueço, por isso eu vou pedir para você, aperte naquele sinalzinho positivo aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores. Se você ainda não está inscrito, aperte no inscrever-se e depois no sininho em todas. Estamos sempre trazendo conteúdo de muito valor, sempre com muito amor. Se de alguma forma eu te ajudei, eu ganhei o dia.